Olá a todos, quero convidá-los nesse dia a abrir comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 21. A Bíblia Sagrada diz assim: E orou Isaque instantemente ao Senhor por sua mulher Rebeca, a qual era estéril. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Bem, queridos, esse texto sagrado conta-nos a história de um casal que tinha um grande dilema, um grande problema pela frente. Isaac e Rebeca haviam se casado, eram um casal que teria tudo pela frente para ser um casal feliz, um casal perfeito, mas havia um grande problema. Como a maioria das pessoas, os problemas, infelizmente, existem. E o problema daquele casal era a falta de filhos. Isso se deu porque Rebeca era estéril. Então Isaac toma uma postura. Ele percebe que, embora fosse um homem próspero, um homem muito rico, os seus recursos não poderiam fazer nada no sentido de acrescentar-lhe um filho. Diante de uma situação como essa, o único recurso, a única coisa a ser feita seria orar, seria pedir a Deus por um milagre. E a Bíblia Sagrada, então, nos diz no versículo de número 21, que ele ora com muita instância, ele ora com muita insistência a Deus. E essa instância, essa insistência na oração vai dar êxito a Isaac. A Bíblia Sagrada vai nos falar que Deus ouviu a oração de Isaac e sua mulher, ela concebeu. Ela não teve apenas um filho, mas ela teve 2 filhos, aos quais um veio chamar-se Jacó e o outro Esaú. Nós vamos observar então de antemão que Deus ele nunca nos ouve na medida daquilo que nós precisamos. O Senhor Deus sempre nos surpreende, sempre atende às nossas orações, dando a mim e a você, além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós podemos imaginar, daquilo que nós podemos pensar. No entanto, existe aqui algo que deve chamar a nossa atenção. Talvez você esteja se perguntando: quanto tempo levou para Deus ouvir aquela oração? Foi rápido, foi instantâneo, porque você percebe que Isaac ele ora com muita instância, com dedicação, com insistência. E eu quero lhe dizer que aquela oração foi ouvida de fato, mas decorreu-se um tempo de 20 anos entre a oração e entre o cumprimento, entre o atender daquela oração. E talvez nós então vamos pensar, provavelmente conforme a idade que você tem nesse momento, você vai orar e possivelmente não vai contemplar a bênção. Se você ainda é jovem, você vai orar e talvez, quando alcançar a promessa dessa oração, já esteja bem mais experiente. Eu quero lhe dizer algo. Isso depende de cada situação, cada caso é um caso. O tempo é de Deus, a forma de agir é de Deus. Deus é que sabe o momento certo e não eu e você, para Ele cumprir aquilo que Ele julga necessário nas nossas vidas. A Bíblia Sagrada ela vai nos mostrar que em alguns momentos homens e mulheres oraram e foi imediato a resposta de Deus. E Deus tem propósito em tudo. Quando Deus ouve as orações de Isaac, nós vamos observar que o Senhor Deus ele vai dar 2 nações poderosas para aquele casal. 2 nações grandes para aquele casal. E nós então vamos perceber que o tempo é de Deus. Ele não deixou de ouvir. Ele não deixou de atentar, de estar com seus ouvidos atentos à oração daquele homem. Mas provavelmente Deus trabalhou ali o coração de Isaac. Deus trabalhou o caráter de Isaac, a pessoa de Isaac, para que ele com certeza aprendesse a dar valor àquela bênção tão sonhada. E muitas vezes, uma das coisas que Deus tem trabalhado nas nossas vidas tem sido isso. Deus tem trabalhado em mim e você o entendimento da importância daquilo pelo qual nós estamos orando.
por aquilo que nós estamos clamando. Então, muitas vezes, existem pessoas com inúmeros problemas diversos, e cada problema é singular. Existem muitas pessoas que vão orar talvez um ano ou décadas, e provavelmente algumas orações serão respondidas de forma imediata, outras levarão muito tempo, e possivelmente algumas serão respondidas talvez quando eu e você já não existirmos mais. Talvez as gerações futuras contemplarão a resposta dessa oração. Uma coisa, contudo, é certa: Deus jamais deixará de responder uma única oração. E que eu e você possamos olhar para isso e possamos entender que as orações se cumprem. E eu quero finalizar dizendo que um dia, um homem chamado Abraão, ele também recebeu de Deus uma promessa de resposta às suas orações. Deus havia dito para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, se ele pudesse contar as estrelas dos céus, se ele pudesse contar a areia da praia do mar. Ele teria capacidade de, com certeza, mensurar a quantidade das pessoas que fariam parte da descendência dele. E eu quero lhe dizer uma coisa: eu e você, nós somos fruto dessa resposta de oração. Então perceba que Deus jamais deixará de ouvir uma única oração. Deus ouve, Deus cumpre, porque Deus é fiel. Que você possa continuar perseverante na oração e saber que a sua família, que os seus amigos, que o seu município, o seu estado, o seu país podem ser alcançados por meio da oração. Que o Senhor Jesus Cristo, que ouve todas as orações, possa ouvir as tuas orações nesse dia. Fique com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe.